boa noite a todos os internautas. Vamos começar o programa hoje, Direito.com, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, e pelo canal Up TV. E hoje nós vamos entrevistar o professor Thiago Rocha de Paula, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduando em Ciências Políticas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor de História do Singular Ângulo Vestibulares. Boa noite, Thiago. Boa noite, Evandro. Boa noite, internautas. Vamos hoje falar sobre o assunto que está hoje no momento, né? Que é até propício para isso. Que hoje nós vamos fazer o tema do programa, Eleições Políticas e aí Brasil. Thiago, vamos aproveitar que nesse domingo foi o primeiro turno da eleição e vamos falar um pouquinho dessa política. E eu vi que você comenta muito sobre a política à moda antiga. Eu queria saber de você o seu conceito sobre política à moda antiga. Bom, esse é um conceito que a gente quer resgatar, né? Que é a política à moda antiga é o engajamento, na realidade. É você fazer campanha política, fazer política sem muito dinheiro. E também é fazer política com uma bandeira. As pessoas têm que voltar a se engajar em bandeiras e com pouco dinheiro, com o que der, né? Na conversa de bar, nas escolas, os grêmios estudantis, ou seja, a gente precisa resgatar esse engajamento que se perdeu nesses 25 anos de nova democracia, né? Essa nova república, se a gente pode dizer assim. Quer dizer, é você olhar para trás e ver as coisas que as pessoas faziam para se engajar e usar o novo como aliado, né? Legal. É o famoso boca a boca, aquele tempo que passava papelzinho, manuscrito. Sim, além do boca a boca, tem aquela questão. O político conversando com as pessoas na praça pública. Correto. Grandes comícios, as pessoas têm que voltar a ir ouvir os grandes políticos. Porque, veja, os grandes políticos da moda antiga, Tancredo Neves, Franco Montoro, Brizola, o próprio Mário Covas, o Lula também, eram excelentes oradores, os debates eram qualificados. E o que a gente tinha? O povo indo com essas pessoas. Sim. Sendo carregado mesmo por esses grandes líderes. Hoje você não tem mais. Você não tem mais o comício, você não tem mais os oradores e falta líder. É verdade. Não é? É verdade. Então o que acontece? As pessoas vão... A gente está muito... bom, em quem que a gente vai votar? Puxa, aí você olha para o debate televisivo, aquele negócio engessado, né? O debate da Globo mudou isso. Mudou um pouco. Mas, então essas coisas engessadas de hoje tem que ser deixadas para trás. Legal. E a moda antiga é isso, é uma bandeira, é o que der para falar, se tiver que falar com um cone na boca, vamos falar. Mas as pessoas têm que se engajar, né? Então, é daí que saiu aqueles grandes líderes, né? Sim, que hoje sim. A gente está em falta nesse nosso país, o Brasil está em falta de grandes líderes, sim. Uhum. Aproveitando isso, eu queria saber de você também, o que você comentasse, o que você está achando do cenário político hoje no Brasil. Olha, eu estive vendo o resultado da eleição e eu acho que agora a gente acertou um pouquinho a mão. Tem algumas anomalias, né? Anomalias são, né? Algumas anomalias, que é o Chico da farmácia, o Chico não sei aonde, não sei o que lá. Mas eu acho que o eleitor acordou um pouquinho, né? Começou a criticar um pouco mais. Só que a falta de nomes levou também a grandes continuidades. Por exemplo, Geraldo Alckmin. Sim. Né? Geraldo, ele tem lá o seu poder, sei lá, a gente tem que descobrir qual é. Mas ele venceu com ampla votação de 2 candidatos de grandes partidos, do PMDB, Paulo Scaff e Padilha, do PT. Do PT. Mas, enfim, eu acho que hoje a gente melhorou um pouquinho, mas o cenário ainda é um cenário de apreensão. Eu estou apreensivo, dada essa falta de líderes e a falta de engajamento das pessoas. Correto. Né? Veja, a eleição para deputado, tem a gente na frente das escolas olhando para o chão, né?
Então o eleitor abomina aquela sujeira toda nas escolas, mas tem eleitor ainda que escolhe Eu pela aquela sujeira. Então os candidatos, sabendo disso, eles vão sujar. Veja só como é uma situação complicada. É um cenário de muita apreensão, porque o eleitor brasileiro ainda não está com aquele engajamento que precisava. Quer dizer, 1 milhão de pessoas na rua e o voto continua mais ou menos igual. Mais ou menos igual. Verdade, Thiago. Isso eu presenciei, isso que você falou, eu fui votar e presenciei o pessoal pegando o papelzinho no chão para poder ir votar. E muitos falam que isso é porque estão desacreditando da política, as coisas. Eu costumo falar e conversar com as pessoas dizendo que a gente não pode desistir nunca. Tá? A gente tem que lutar sempre e exercer sua função de cidadão, que é ter o direito ao seu voto. E eu ainda acredito na mudança desse país, sim. Acredito na mudança do Brasil e um Brasil melhor. A gente precisa começar a acreditar. Veja, eu falo sempre, quem estraga a política é uma arte. É uma arte. Quem faz política é um artista. Artista como um pintor, tem os grandes pintores e os ruins. E os ruins. O problema é que os políticos, os ruins, estão dominando a cena política. Sim. E apagando os bons políticos. Verdade. Os grandes artistas da nossa política. Né? Então a gente precisava começar a ver isso. Quer dizer, se é uma arte, vamos contemplar ou então fazer parte. Política é a coisa mais importante da nossa vida. A gente faz política no trabalho, faz política em qualquer ato nosso é um ato político. A gente vive de política. A gente vive de política. Agora, a pessoa desacreditar é uma opção política. Sim. Né? Ao mesmo tempo, vai ter que conviver com essas anomalias aí que a gente vê na urna. É um absurdo, né? Aproveitando que você falou dessa forma, eu queria que você comentasse um pouco sobre o tema analfabeto político. Eu vi um vídeo seu, muito bom, eu gostei. Eu acho que é importante passar esse vídeo o máximo possível para que as pessoas não tenham essa definição da política errônea que alguns querem fazer, alguns passam e acaba pegando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Então, esse tema esse texto é do poeta Bertold Brecht, né? A gente pegou, vira e mexe, veja como a questão da moda antiga. Eu peguei um vídeo do Antônio Fagundes, da campanha de 89, e ele fala a mesma coisa. Sim. Aí eu falei, poxa, tá aí uma coisa boa, porque lá em 89 ele já estava alertando as pessoas que havia um problema e você tinha que participar e votar e tudo mais. Então, o analfabeto político, o que ele diz? Ele diz que é o pior dos analfabetos, o Brecht. Por quê? Porque ele não participa da política, ele não fala das coisas, mas ele estufa o peito e diz que não faz isso. Correto. Só que, a grosso modo, estou relembrando. Sim. Mas o que o cara está ignorando? Ele está ignorando, ele não sabe que o preço do café, as coisas corriqueiras, faz parte das decisões políticas. É a economia, do país. Né? Só que ele bate no peito, estufa o peito e fala, não, eu não gosto de política. Só que deste não gostar da política, sai. Aí ele usa o termo prostituta, menor abandonado. E o pior de todos os políticos, que é o político vigarista, lacaio das empresas. Então, veja, e esse foi um ato voluntário. Quer dizer, às vezes os eleitores brasileiros precisam tomar porradas. Verdade. Porque a festa da democracia, a rave da democracia, só tem baderneiro. Mas veja, é nesse sentido, quer dizer, o brasileiro precisa começar a participar da política, de fato. E participando da política não só no voto. O voto é o começo. Sim. Você tem que fiscalizar. Hoje está tão fácil, hoje tem aplicativo, hoje você tem aplicativo para celular, iPhone e tablets e tal, que o próprio político, os bons políticos, eles não tem problema com a transparência. Quem tem problema com a transparência é o mal. E aí você sabe quem que é. Se você não vê, você digita o nome do fulano e aparece só um currículo, não tem nem o site, você já começa a questionar, mas hoje não tem um site? Bem lembrado. Por que ele não tem um site?
Sabe aquela coisa do porquê? Eu falo para os meus alunos, gente, questionem mesmo. Por quê? Por quê? Né? Correto. Aí o cara vai chegar no momento que ele vai falar, por que sim? Aí você fala, poxa, porque sim não é resposta. Não é verdade. Você entende? Então, é nesse sentido que a gente sempre puxa. E esse vídeo que nós gravamos faz parte de uma campanha que a gente fez do Vem Pra Urna, que é a Justiça Eleitoral. Na realidade, essa campanha já estava bolada antes da Justiça Eleitoral lançar. Quando a Justiça Eleitoral lançou, o moço que me ajudou com a arte, né? Ele virou, roubaram a nossa ideia. Mas, de fato, eu acho que esses vídeos são para alertar mesmo, chamar o pessoal para a urna e, ao mesmo tempo, incitar essa reflexão. Quer dizer, como é que fica? É muito importante, viu, Thiago? Até usar uma frase de um amigo meu, o diretor de onde eu trabalho, o diretor Luiz, que ele fala assim, hoje, quem não gosta de política, fala, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, ele vai ser comandado por quem gosta de política. E muitas vezes por aquele político mau caráter. Não, então, veja, as pessoas que gostam de política, elas falam de política o tempo inteiro. Sonham, o café da manhã, ela vai se vestir, liga a televisão. Aí vem o jornalista e fala, a declaração da presidente. Ele para o que está fazendo, ouve a declaração da presidente e depois volta o que está fazendo. Então essas pessoas, tem muita gente boa. A gente precisa começar a escolher, né, essas pessoas boas. Sim. Senão não dá samba. Né? E ontem eu estava falando, gente, eu falava lá para uns amigos na hora da apuração, eu falei, gente, a gente fez a nossa parte. Né? A gente fez a nossa parte, mas não deu. Vamos tentar de novo na próxima, e na próxima até emplacar. Correto. Né? Isso que é importante, desistir nunca, né? É. Outra coisa que eu vejo também, que principalmente nas redes sociais, né? Tá muito grande esse paradigma do voto nulo, que vamos protesto, votar nulo, porque mais de 50% pode anular a eleição. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que não é realidade, mas eu queria que você falasse sobre isso. Olha, veja, o voto nulo é essa maior falácia, é uma mentira já plantada, porque tem mentira que, né? E essa foi sendo falada que virou verdade. O voto nulo não anula a eleição. O que anula a eleição é metade das urnas no Rio. Você achar lá, as urnas estão no Rio. Nula a eleição, volta os candidatos. Nulidade da eleição, quando fica comprovado que o cara usou de práticas de fraude para ganhar a eleição. Nem é o abuso de poder econômico. Porque o abuso de poder econômico é um crime, ele vai ser punido com a perda do mandato, cassação do diploma. Né? Então são várias regrinhas que não incluem o voto nulo. O voto nulo é um voto nominal. Né? E antigamente, o que era o voto nulo? Era o sujeito não conseguir escrever o nome do seu candidato, com letra legível e tudo mais, e também marcar o X onde não devia. Tá. A cédula era de papel. Hoje em dia, o voto nulo é você digitar um número que não existe. Só que, veja, você mostra que não consegue operacionalizar o sistema. Você não pode participar, você não tem a capacidade de participar do processo eleitoral. Porque o processo eleitoral, ele te dá 2.000, esse ano foram 2.000, quase 2.500 candidatos a deputado estadual e quase 1.500 deputados federais. Aí a questão, você não consegue escolher? Aí é o que eu digo, voto nulo hoje é ignorância. Agora, tem o voto em branco. Aí é diferente. Porque o voto em branco, né, o voto digitar lá a tecla branco e confirmar, aí sim é a voz que alguma coisa está errada. Por quê? Não é abstenção, aliás, é a abstenção. É a abstenção. Depois eu também, se você me der um espacinho, eu também queria falar sobre abstenção. Que é muito bom. Mas veja, o voto em branco, você viu todos os candidatos, olhou para todos eles e falou, não tem ninguém. Aí é uma decisão política de abstenção. Nenhum daqueles candidatos ali passou confiança. Imagina a cédula de papel, você vê lá todo mundo, na cédula de papel também tinha o voto em branco e não tem ninguém.
E eu também acho que a gente precisa começar a computar o voto em branco como voto válido. Sim. Porque essa é uma posição, os votos válidos são aqueles nominais para os candidatos e partidos. Sim. Mas a gente precisa ver isso, porque o voto em branco está lá. É uma opção e é válido. Agora, o voto nulo, não. O voto nulo é isso que eu te disse. Essa questão do não saber operacionalizar. Então, as pessoas, veja só como é o eleitor brasileiro. O pessoal quer protestar, mas não sabe como. Então, o voto de protesto nessa eleição seria o voto em branco. Você está falando, gente, não tem ninguém, troca todo mundo. Veja. Correto. Você entende? Sim. Agora, o voto nulo, tudo bem, meu chapa, você anulou. Entendeu? Então, veja, essa questão é o grande debate que a gente precisa colocar. E a abstenção, a imprensa também trata a abstenção como falta. Entendi. Veja, aquele alto índice de abstenção. Não. É gente que não votou. A pessoa teve a opção de não votar, ela se absteve do processo. Não. Por exemplo, quando você vai votar, quando você vê as votações no Congresso Nacional, você tem o sim, o não e a abstenção. E o não presente. O ausente, né? Correto. A eleição é a mesma coisa. Então você tem o voto, os votos nominais, o voto em branco, o voto nulo, né? E os que não compareceram à urna. Não tem que tratar como abstenção. Abstenção é um voto em branco. E abstenção é um negócio muito sério. Né? Correto. Que aí a pessoa olha, vê o debate todo e não se sentiu firme o bastante para participar. Não sentiu confiança. Então, Correto. Muito bom. Uma outra coisa que eu queria comentar um pouco, que eu fiquei abismado de ver. Vou até citar o nome, porque é uma opinião minha. Não vou falar até o porquê disso. Eu acho que esse voto de protesto que eles estavam falando também, e acabar votando em pessoas que eu acho que não tem, às vezes não tem capacidade de estar comandando e ajudando esse país. Eu, na minha opinião, esse voto, mais de 1 milhão de votos para o Tiririca, fazendo essas brincadeiras, eu acho meio absurdo. A quantidade de voto é muito voto. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses votos de protesto. Então, esse voto de protesto é um voto perigosíssimo, não é de protesto. Aí é que mostra o analfabetismo político, a ignorância. Veja, por que eu digo isso? O sujeito está elegendo Tiririca, mas ao mesmo tempo ele está elegendo uns 2, 3 que não aparecem na propaganda do partido e a gente não sabe nenhum nome. Esse cara aparece do nada. Por quê? O nosso sistema é um sistema de cálculo, matemático. É um sistema proporcional. Então, o partido ganha as cadeiras no parlamento proporcionalmente aos votos que ele tem. Faz-se lá uma divisão e tal. Só que o Tiririca tem 1 milhão de votos. Só com os votos do Tiririca, dentro desta divisão, o partido tem 3 cadeiras. A do Tiririca e mais 2. Mais duas. Com a votação do partido, vem mais 2. Então, são 5. São 5 deputados. Se não tivesse o Tiririca, o partido só ia ter 2 cadeiras. Você entende isso ou não? Sim. Aí, o voto de protesto. O Tiririca pode fazer o que ele quiser, ele pode ser candidato. Está lá, ele pode ser candidato. O que ele não pode fazer é o que ele vem fazendo com o processo eleitoral. A política é uma coisa, sei lá, nem vi. Eu dava risada e eu nem vi o que ele estava fazendo. Mas veja, o Tiririca, ele usou da ferramenta que ele tem para ganhar o voto. É um deputado presente? Não falta. Propôs algumas coisas? Propôs. Mas a minha crítica ao Tiririca é o que ele fez com o processo eleitoral. Correto. Né? Porque ele é um puxador de votos. Mas é um puxador de votos que emburrece o eleitor. Correto. A atitude do Tiririca é ele olhar para as pessoas. Falar, gente, eu sou humorista, tal, mas aqui é diferente. Porque depois de eleito, ele não vou ajudar as criancinhas. Não, ele tem que ir para o programa eleitoral e falar, olha, veja, vamos lá, você me conhece, pode fazer graça. Mas ele tem que falar, sério, né? Sim. Então essa é a minha crítica. E isso também, esse voto de protesto, é ruim, justamente porque, junto com o Tiririca, vem muita gente. Por exemplo, na última eleição, Valdemar Costa Neto foi eleito.
Exatamente. E o que ele é? Mensaleiro. E respondendo um monte de processo. Né? Puxa vida. Então o pessoal que enfia a mão no dinheiro público entra não pela potência eleitoral dele, mas entra pelos votos do Tiririca. O famoso sanguessuga, né? Exato. Que é o cara que puxa o voto. É o voto de protesto. Então não é voto de protesto. Correto. É o voto burro. É o voto extremo. Esse eu falo com a mais absoluta certeza. É o voto burro, ignorante, blá, 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 daí para baixo. Muito bom. Outra coisa que eu quero saber de você, a sua opinião, né, é a sua posição, né, como professor, formador de opinião. Então é importante saber a sua posição sobre esse assunto, que é o voto facultativo. Olha, isso deu uma briga outro dia, porque eu sou extremamente a favor do voto facultativo. Porque, veja, a gente precisa começar a prestigiar quem participa, quem quer participar. A gente obriga as pessoas. Nada que é obrigado é ruim. Nada que é obrigado é bom, né? Veja, o sujeito tem que sair de casa, tem que votar. Não quer, não vai. Agora, se ele achou, dentro daquele processo à moda antiga, um cara, ele vai sair, ele vai ter o prazer de sair e dar o voto de confiança para essa pessoa. E aí dá para até limpar a frente da escola. Só vai ter gente comprometida, não é obrigado. Então o cara não tripudia. Correto. Então veja, o voto facultativo é importante. O problema é, estamos preparados? Estamos preparados para o voto facultativo? Porque vai cair, hoje votaram 80% dos eleitores, né? 81% dos eleitores. Quando vier o voto facultativo, esse número cai para 66 para menos, né? Quer dizer, você tem esse problema, né? Então, o eleitor precisa participar. E o voto facultativo é bom, porque você vai trazer este cara engajado. E aí começa a melhorar um pouco também, né? Vai ter lá as anomalias? Vão ter. Mas as pessoas também têm medo do voto facultativo, porque também favorece a compra de voto. Aí vai do eleitor. Veja, tudo passa pelo eleitor. Com certeza. Muito bom a sua posição, viu, Tiago? Agora vamos chamar um intervalo e tomar uma aguinha e chamar um intervalo para... Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O
primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Voltando ao programa Direito.com e fazendo um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores do programa, a Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. A UP Vision Salon and Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento, excelência, aliado à tecnologia e ponta para o bom dos clientes. Fera Brasil, especializada e oferecer soluções e impressões e tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. A UP TV, a primeira TV web da região do Grande ABC, com estúdio próprio, sistema digital, com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos por dia, nacionais e internacionais. E relembrando que você pode acompanhar também pelo Facebook e pelo YouTube. E vamos voltar a discutir o nosso assunto aqui com o professor Tiago, falando sobre a política nacional. Tiago, vamos voltar agora a um assunto aqui que eu acho que também é muito importante para o pessoal saber. E eu que trabalho também muito com a terceira idade e fico preocupado com isso aconteceu, porque hoje eu vejo que a política voltado ao aposentado, ao idoso hoje no nosso país, ele está ruim. O pessoal parece que não dá muita importância, né? Até porque acha que essa categoria, esse idoso, esse aposentado, ele não vota mais, então acho que não preciso fazer política para ele. Então eu quero saber o que você acha do voto opcional para quem tem mais de 70 anos. Então, eu acho que dentro dessa lógica do voto facultativo, a gente também tem que ver os dois lados da moeda. Por exemplo, a gente já tem modalidade de voto facultativo para os maiores de 70 anos. E porque 75 é a idade para aposentar no serviço público, né? E aí eu confundo sempre. Mas veja, 70 anos e para menores de 18 anos, né? Entre 16, na faixa dos 16 aos 18. Né? Então veja, as pessoas não participam. Né? O problema do aposentado é isso, quer dizer, como é que fica? Vamos ter que participar para opinar, porque as pessoas estão vivendo mais. Né? E é uma faixa muito complicada, muito complicada. Por exemplo, minha mãe hoje tem 63 anos, ela participa, vai lá votar, tal, reclama, vai atrás dos seus direitos. Daqui a 10 anos, 73, será que ela vai fazer o mesmo? Acho que vai. Né? Mas veja, as pessoas têm que começar a se engajar de novo. Esses senhores precisam votar para defender o estilo de vida deles. Literalmente. As pessoas que não podem, tudo bem. Mas também os familiares dessas pessoas têm que começar a olhar para elas com outros olhos. Né? Não é descartável. Né? Não são pessoas descartáveis. E a gente vive, né, numa sociedade que cultua essa coisa do descartável. O que é bom a gente descarta. Aliás, o que é ruim a gente descarta e pronto. Não, a gente precisa mudar isso aí. Né? E a questão dos aposentados é essa, quer dizer, tem que votar até quando as forças não aguentarem. Não tem jeito, não tem mais jeito. Votar nos sindicalistas, eu não acho ruim, né? Mas tem que votar. Esses senhores têm que votar. Não dá, influencia um familiar. E as famílias têm que ter essa sensibilidade também. Quando a gente elege um político, a gente tem que eleger um cara que vá defender, vai representar a gente.
Ele não faz escola, ele não inaugura creche, ele não faz nada. O deputado e o senador, ele só fiscaliza os atos do Poder Executivo e propõe as leis. Ele discute, né, as leis em nosso nome. Né? Então, por exemplo, fator previdenciário, que foi tema dos debates aí. O que acontece? Fator previdenciário. Vai acabar, não vai acabar? É lógico que o candidato a presidente não vai se comprometer. Porque ele tem o rombo da Previdência para lidar. Não é? Mas se a gente elege um deputado e um senador que pense o fator previdenciário, a coisa muda. Porque vai passar pelo Congresso Nacional. Verdade. Né? Então, veja, aí é que está o ponto, a sutileza. Então, as famílias têm que ter a sensibilidade de que essas pessoas fizeram muito e não são descartáveis, e que a gente precisa olhar com outros olhos para elas, e os aposentados têm que continuar participando até o limite. Só assim que muda. Gostei, Thiago, desse seu comentário, dessa sua opinião, e é aquilo que eu falo. Eu já trabalho há 16 anos com os aposentados, pensionistas, e eu sei que eles falam muito do rombo, da previdência, deficitário, e na verdade a gente tem muito contato com o pessoal da Anfip, né, que é a Associação dos Fiscais, do governo federal. E lá é onde eles fazem todos os cálculos. E a gente tem dados, valores que eles repassam para a gente, que na verdade não é deficitário, é superavitário. Né? Mas aí é que está o ponto. Para que a gente usa o dinheiro da Previdência? Eu nunca entendi. Olha, uma coisa interessante, uma coisa que eu queria compartilhar com você e com os amigos. Eu nunca entendi como é que fundo de pensão faz ponte no Brasil. O governo pega o dinheiro e faz o minha... Mas pera lá. Dinheiro da Previdência é para a Previdência. Dinheiro de investimento é de investimento. Eu acho que é muito fácil você governar o país. Sabe por quê? Porque você tem que, primeiro, é igual a gente governa a economia da nossa casa. A gente só vai fazer um investimento novo se a gente tem dinheiro. Ou tem dinheiro para pagar um empréstimo para fazer esse investimento. Né? Correto. O governo brasileiro, não, a gente precisa fazer, não, mas não tem dinheiro. Uai, arruma-se dinheiro. Vamos pegar da Previdência. É isso mesmo. Né? E o pior, viu, Thiago, eu tenho as informações com o pessoal da Anfip, alguns deputados, principalmente o senador Paulo Paim, que ele tem um projeto dele que está aí para votação, e dia 14, eu, junto com a diretoria da nossa Associação de Aposentados, vamos estar em Brasília, porque o presidente da Câmara dos Deputados, o Henrique Eduardo Alves, vai colocar em votação, que é a PL 4434, para poder fazer um mecanismo para reajustar os benefícios da Previdência acima do salário mínimo, que hoje, quem ganha acima do salário mínimo, ele não acompanha o aumento do salário mínimo. E ver se derruba um pouco, quebra um pouco esse fator previdenciário. E também vai colocar em votação a PEC 555, porque os aposentados do público, eles ganham, quem ganha acima do teto, eles ainda descontam 11% do INSS. Tá? Mas eles já são aposentados. Sim. Então, dia 14 agora, eles vão colocar em votação. A gente vai estar saindo com uma caravana aqui de Santo André e vamos lá lutar em prol dos nossos velhinhos aí. Então, olha onde é que você vai lutar. No Congresso Nacional, você não vai bater na casa da presidente e nem do Supremo Tribunal Federal. Você vai para onde é que as leis são feitas, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado. E aqui tem a Câmara de Vereadores na cidade e a Assembleia Legislativa no Estado. Mas veja, você vai bater na casa dos seus representantes. Então as pessoas têm que começar a ver isso. Poxa, a presidente não vai mexer, por exemplo, a lei, e ela usa, ela influencia, é evidente. Tem o partido dela, a bancada de sustentação dela, que vai defender os interesses do governo. Nada mais justo. Mas você tem que constranger essa bancada para sensibilizar para a sua causa, é um debate. E é ali que se dá o debate. Por isso que eu falo, gente, melhor eleição, a eleição que você tem que olhar e se engajar, é a eleição legislativa.
E ali é que mora o perigo. Fez coisa errada lá, bate na gente direto. Por exemplo, se essa PEC é boa, você está falando, é boa, mas, por exemplo, quando quebraram a CPMF, votação arrastando a madrugada, todo mundo ligado, TV Senado teve uma audiência, só não teve uma audiência maior da história com essa questão do voto secreto. Do voto secreto. Mas foi, acho que a segunda ou terceira. Os senadores falando, aquela briga de rua, quase se bateram, mas acabaram com a CPMF. Tudo bem. Mas aí o governo foi lá e criou o quê? O IOF, aumentou o IOF para cobrir a arrecadação. Ué, como é que fica? Cadê os caras que brigaram para derrubar a CPMF e não fala nada do IOF? Verdade. Aí é que está o ponto. Não pode acabar o IOF. É outro imposto. Mas espera lá, como é que fica? A gente tinha que ir lá pressionar. Pô, mas vocês derrubaram um, aí vem o governo. Constrangeram o governo. O governo voltou atrás, acho que reduziu um pouquinho. Isso. Mas constrangeu o governo. Veja, decisão legislativa influenciando diretamente a ação executiva. Então, é ali que se dá. A política, boa política, tem que ser feita ali, no debate, nas comissões, nas audiências públicas. As pessoas têm que ir, né? Porque se começa a constranger o político. Correto. E o que vocês vão fazer? Gente, se eu pudesse, eu iria. Mas, que dia que é? Nós vamos dia 13 13 e a de votação está para o dia 14. Dia 14 não vai dar. Porque, aliás, o Henrique Eduardo Alves é o dia que eles fizeram para uma votação única, né? Colocar em pauta. Mas o Henrique Eduardo Alves está participando do segundo turno no seu estado. E a coisa está meio apertada. Ele vai, olha e volta. Correto. Tomara que ele coloque isso em votação. Mas veja, o legislativo influencia a vida dos aposentados, a vida dos professores. Né? Sim. Então. E completando, né, o porquê da gente estar engajado nessa luta, não é só pela perda salarial dos aposentados, que está gigante. Uhum. Isso a gente tem todos os dias casos de você ver os aposentados dizendo que perdeu, né, o poder de compra. Pessoas que se aposentaram muito bem, ganhando 10 salários mínimos, hoje não ganham 3. Uhum. Né? E ela falando do déficit, né, nossa presidente falando do déficit na Previdência. Que, na verdade, a gente tem também, né, os valores. Em 2013, ela falou que fechou com déficit a Previdência de 55 bilhões. Né? Só que a gente tem, né, e isso está também na transparência, né, que a DADRU, que é a desvinculação dos recursos da União, ela tirou 62 bilhões da Seguridade Social. 62 bilhões, isso só para pagar, gente, dívida, juros da dívida externa e dívida interna, que ainda tem. Uhum. Depois, nós temos também um outro valor que foi passado também pela Anfip, pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, que também está com a gente nessa luta. Sim, foi reeleito agora. Aí... E que se fechou em 2013 com 78 bilhões de superávit. Outra coisa que eles fazem é ficar mentindo informações, passando informações incorretas. E o que fico mais preocupado é que se não tiver pessoas para passar essas informações para frente, muita gente acredita. Sim. Muita gente acredita, inclusive aposentados, né, falando que a Previdência está quebrando. Mentira, gente. Passe para os seus familiares, as pessoas que estão nos assistindo, passe para os seus familiares, seus amigos, o grupo de amizade no Facebook, nas redes sociais, para que a gente quebre essa mentira e falar a verdade, porque os nossos aposentados trabalharam e lutaram muito por esse país. Não, eu acho que isso é fundamental. Ninguém vai para a tribuna do Senado ou da Câmara dos Deputados falar mal de aposentado, criancinha e contra a educação. Ninguém. Há maneiras de se falar contra, mas eles dão uma tangenciada. Mas esses três, quem fala isso é o José Serra. O José tem umas sacadas também. E foi eleito também, eleito senador. Mas veja, tem que constranger. Agora,
Por que é que tem esse problema do déficit? Porque a gente paga o imposto, o dinheiro do imposto cai num fundo perdido. O governo tem contas a pagar, ele vai lá e conta o que sobra, ele não sobra. E aí o que ele faz? Ele vai pegando, né, desses dinheiros direcionados, esse dinheiro direcionado para um fundo ou alguma coisa, né? E aí o que acontece? Fria. Por exemplo, o fundo de participação dos municípios. Foi reduzida a participação. Por quê? Porque nós vivemos num país centralizadíssimo. Sim. A presidência da República, ela centraliza as ações. O governo federal, né? Está errado, a gente precisa rever isso aí. Por quê? Porque o hospital municipal, a gente precisava começar a ver isso aí, a política da municipalização do ensino básico, sabe? E você tem que mandar dinheiro. Ponto. Não me passa pela cabeça ter um hospital federal. Não, a não ser das universidades. Por quê? Por que federal? Se o estadual e o municipal, sabe? É um hospital municipal, o governo repassa o dinheiro, paga as contas, tudo bem, funciona perfeitamente. Correto. E aí entra a questão da estatística. Por exemplo, precisa-se de 30 médicos, né, para uma população de 300 mil habitantes, hipoteticamente. Sim. Mas vamos lá, vamos reduzir isso, trazer para a realidade. Um médico para cada 10 mil habitantes. Então, uma cidade de 50 mil habitantes tem que ter 5 médicos. Ponto. Quem é que paga esse médico? A prefeitura. Pô, mas a prefeitura não tem dinheiro. Aí vem a conta. A prefeitura não repassa para o governo federal os impostos? Repassa. Ela tem que receber o dinheiro para pagar esses médicos. Correto. É simples. É isso mesmo. A gente precisa rever como é que a gente trata o dinheiro. Quando a gente vê o debate falando da revisão do Pacto Federativo, isso aí é o mais importante. Porque aí a gente vai nós estamos repensando o nosso modelo de nação. É isso mesmo, Thiago. Só que nenhum presidente vai falar assim, eu vou perder poder. Porque o presidente é aquele pai de todos, né? Sim. Não é o líder e tal. É aquele pai de todos. A Dilma, mãe do povo. Correto. Ela não vai perder esse posto. Vamos para o intervalo, Thiago, e já a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante. Vamos para o intervalo descansar um pouquinho. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica!
SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Voltando com o programa Direito.com, entrevistando o Tiago Rocha, de Paula, professor de História do Singular Ângulo Vestibulares, e a gente está aqui nesse bate-papo. Bom, é gostoso de falar sobre política, sim, e é muito importante, principalmente nesta reta final agora. A gente vai ter aí até o dia 26, né, que é o segundo turno aí da eleição para presidente. A gente aqui de São Paulo, que o governador já saiu no primeiro turno. Eu queria saber de você, Tiago, falar um pouquinho o que você acha. São muito comentários, principalmente nas redes sociais, essa coisa toda, dessas pesquisas que foram feitas. O pessoal desconfiou muito, até porque a diferença do Aécio para a Marina estava muito grande, do Aécio para a presidente Dilma muito grande, e de repente ele surpreende, subiu e está aí no segundo turno, e com grande chance de ganhar. Eu queria saber de você, o que você acha dessa pesquisa toda, qual é o seu pensamento sobre isso? Não, eu acho que a pesquisa é confiável. Eu acho que ela é confiável, as pessoas têm que ter calma. O que aconteceu com a Marina Silva e com o Aécio Neves? A presidente bateu no seu limite, né? Que são esses 43% aí, ela pode subir um pouquinho, mas ela está com um problema eleitoral, que é o limitador, né? Quando você chega ali e estaciona, é complicado você lidar. As pesquisas davam 40, deu 43, é isso aí. Mas o Aécio Neves, chegado o momento da decisão, ele conseguiu provar para as pessoas que ele era mais preparado do que a Marina Silva para ser presidente da República. E é por isso que ele chegou na frente. Agora, o problema da Marina foi que a Marina é aquilo ali que a gente viu. Um discurso totalmente frágil, né? Um discurso de nova política sem transição. Correto. Quer dizer, eu vou fazer a revolução ampla, geral e restrita. Como? Não sei. E coloca lá que a gente vai ver. Igual o Tiririca. Tiririca falava como é que é? O que faz um deputado federal? Eu também não sei, mas depois eu te conto. Vota em mim que eu te conto. Não contou. Agora, a Marina Silva é isso. Olha, nós vamos fazer a nova política. Como é que ela vai acontecer? Não sei. Não sei. Só sei que a gente precisa fazer a nova política. Você entende? Entendi. E aí esse discurso não pegou. Fora as contradições. Quer dizer, você escreve um plano de governo, no dia seguinte está mudando o texto. Complicado, Isso né? vai criando uma insegurança no eleitor. Não passa credibilidade. E né? aí o adversário atacou, por exemplo. A Dilma tinha 11 minutos de propaganda eleitoral. Mais uma quantidade enorme de inserções, né? Sim. Durante os comerciais das emissoras. O que acontece? Ela vai atacar. O problema é que a defesa não veio por vontade da candidata Marina e porque ela não tinha o tempo de televisão. 1 minuto e meio contra 11 é covardia. E o Aécio ficou ali. Ele atacou também, mas atacou de uma maneira mais branda, porque ele precisava do apoio da Marina. Sim, verdade. Né? Verdade. E agora eu acho, veja, projetando alguma coisa, as pesquisas, as próximas, já vão indicar uma possível virada ou uma diferença menor entre Dilma e Aécio Neves no segundo tempo. Eu acho que esse segundo tempo, vai ser emocionante, eletrizante, mas também vai mostrar um outro lado. Vai ser uma carnificina. Que são os dois maiores partidos do país. O maior partido é o PT, contra o PSDB, que é o maior partido de oposição. Todos têm podres, como todo partido. Correto. Porque tem gente ruim em todo lugar. Gente Correto. ruim na igreja, gente ruim no sindicato, gente ruim no partido também. E aí o que acontece? Ataques. Aí o eleitor vai escolher quem que é o menos pior. Menos pior. Porque com certeza, gente, esse debate vai ser um atacando o outro e o debate das propostas não vai aparecer. Né? E um candidato tem um plano de governo, o outro não. Então, o que não tem o plano de governo vai atacar o pessoal do outro, o seu adversário.
E o que tem plano de governo vai atacar o pessoal e a falta de propostas. Correto. Então já está na frente até nisso. O Aécio pode, né, se beneficiar dessas duas coisas. A defesa é mútua, porque são 10 minutos para cada um na propaganda eleitoral. E aí, salve quem puder. Porque, e eleja, né, quem puder, porque realmente vai ser um segundo turno emocionante. E falando já, nós já comentamos um pouco que a política também, ela mexe com a economia do país, né, tudo, nesse cenário da economia. Eu observei, durante a eleição, o que antecede a eleição, essas propagandas, tudo, que chegou um certo tempo que nas pesquisas, quando a Marina aparecia no segundo turno, que eles faziam lá, que a Marina estava ganhando da Dilma no segundo turno, aí começaram a sair umas manchetes, né, que a Bolsa de Valores subiu, dólar caiu, tá? E eu observei hoje, né, fui olhar isso também. Eu queria saber a sua opinião, porque hoje também apareceu o Aécio indo para o segundo turno com a Dilma, hoje apareceu lá mais de 4%. Bolsa de Valores subiu. As ações da Petrobras, 11%. Isso. O dólar caiu, o euro caiu, tudo caiu. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eles já têm informação privilegiada. Esse povo aí, do mercado, eles sabem de tudo antes do que a gente sabe. Então, veja, o que mostra isso? Um sentimento de mudança na política econômica que vem por aí, e uma mudança que vem para melhor, porque o Aécio já indicou quem vai ser o ministro da área econômica. Veja, é tudo uma coisa boa de se ver. A política, veja, são esses movimentos que a gente começa a perceber. Nossa, mas subiu, né? Por que subiu? Se o eleitor começar a falar por que subiu, ele vai começar a ponderar, subiu porque o Aécio já indicou o ministro, e esse cara parece ser bom, então vamos votar no Aécio. Ou então, vixe, não vamos votar no Aécio, porque esse cara não é bom e o mercado está errado. Né? Muito bom de ver isso. Muito bom. Tiago, quero agradecer a você pela presença, por essa explanação sobre o assunto. Muito obrigado. Espero que você continue passando essa opinião, como professor, formador de opinião. E pode contar com a gente sempre, tá? Convido você um dia ir lá conhecer a nossa associação. E agradecer também todos os internautas que nos acompanharam nesse programa e que tenham uma boa noite. Quero fazer o encerramento, como de costume, eles fazem o encerramento sempre com uma frase. Então, quero encerrar com a frase de Alexandre Herculano. Querer é quase sempre poder. O que é excessivamente raro é o querer. Boa noite para todos. Um ótimo